O Japão, como a gente sabe, vive literalmente em cima de uma bomba relógio geológica. São 4 placas tectônicas gigantes se encontrando ali. O resultado? Mais de 500 terremotos por ano. E hoje, a gente vai entender a resposta monumental do Japão a uma das maiores ameaças da natureza. Uma muralha de proporções épicas. Por gerações, o pessoal da costa japonesa tinha uma regra de ouro. Se o chão tremer, corra para um lugar mais alto. Simples. Mas olha, nada, absolutamente nada poderia ter preparado as pessoas para o que estava para acontecer naquele dia. Foi um terremoto de magnitude 9.0. É difícil até de processar esse número. Uma ruptura colossal, de mais de 480 quilômetros de uma placa tectônica lá no fundo do Oceano Pacífico. A liberação de energia foi algo simplesmente inimaginável. E toda essa energia gerou uma onda. Uma onda de 15 metros de altura. Para você ter uma ideia, isso é a altura de um prédio de 5 andares. Agora imagina essa massa de água vindo com uma velocidade absurda, direto na sua direção, direto na direção da costa. E é exatamente por isso que a gente precisa voltar um pouco no tempo, para entender o tamanho do desastre de 2011. Porque foi ele que deu origem a tudo isso. Dá uma olhada nisso aqui. Essa é a falha catastrófica das defesas que existiam na época. As muralhas antigas tinham sido projetadas para ondas de, no máximo, 8 metros. Acontece que a onda de 2011 tinha quase o dobro disso. As defesas foram simplesmente varridas, como se fossem de papelão. O resultado foi uma devastação que não tem nem como descrever. Mais de 20 mil vidas perdidas. 120 mil casas simplesmente sumiram do mapa. E para piorar tudo, ainda teve desastre nuclear de Fukushima. O terremoto foi o começo de tudo, mas o tsunami foi o verdadeiro assassino. Diante dessa realidade brutal, o Japão tomou uma decisão que mudaria sua costa para sempre. Uma decisão de uma escala, de uma ambição que é quase inacreditável. E toda essa decisão foi movida por um princípio. Uma missão, quase um mantra. Os tsunamis vão voltar, mas 2011 nunca mais vai se repetir. A ideia não era só reconstruir, era garantir que uma tragédia daquela magnitude nunca mais tivesse as mesmas consequências. Tá bom, então vamos para os números dessa loucura. Uma muralha de 400 quilômetros de comprimento, uma altura de uns 15 metros em média, com uma base que desce mais 25 metros para debaixo da terra. E o custo? Mais de 12 bilhões de dólares. É uma verdadeira mega-estrutura. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que se constrói um negócio desses? Algo capaz de, sei lá, aguentar milhões de toneladas de água batendo com toda a força. Vamos ver um pouco da engenharia por trás disso? O processo foi super meticuloso. Tudo começou em laboratórios, com os engenheiros recriando o tsunami de 2011 em tanques gigantes para testar centenas de projetos diferentes. Depois, no local, o primeiro passo foi reforçar o solo de areia da costa, para aguentar um peso absurdo. Aí cavaram fundações gigantescas para ancorar tudo. E finalmente foram erguendo a muralha, pedaço por pedaço, com muito aço e concreto. E um dos elementos mais importantes dessa defesa são os tetrápodes. São esses blocos de concreto com um formato todo especial, empilhados bem na base da muralha. E a função deles é genial. Eles quebram a força da onda e espalham a energia dela antes mesmo dela chegar na parede principal. Funciona como uma primeira linha de defesa. Mas isso cria um problemão, né? E os portos? Como é que você protege as cidades portuárias sem fechar o acesso dos navios? A solução foi criar 2 tipos de portões. O primeiro é um painel gigante de aço que desce de cima e fecha a entrada. O segundo é ainda mais engenhoso. É uma barreira que sobe do fundo do mar. Assim, no dia a dia, os navios passam normalmente. E depois de anos de um trabalho intenso com dezenas de milhares de pessoas envolvidas, o resultado final é simplesmente uma das maiores estruturas de defesa costeira que a humanidade já construiu. A escala final do projeto é impressionante. Mais de 12 bilhões de dólares. Uma extensão de 400 quilômetros. Mais de 30 mil engenheiros, operários. Todo mundo trabalhando de 5 a 7 anos. Muitas vezes em centenas de trechos ao mesmo tempo. Mas a pergunta de $1 milhão é: funciona? Bom, as simulações mostram que o sistema novo consegue reduzir a força de impacto de um tsunami entre 30% a 50%. É uma redução drástica que pode ser a diferença entre tudo e nada.
E isso leva a gente para o ponto final e talvez o mais importante de tudo. Qual é o verdadeiro propósito dessa muralha afinal? Seria uma aposta do Japão contra a própria natureza? Então, a grande sacada é a seguinte: o objetivo principal não é criar uma barreira que vai parar o tsunami de uma vez por todas. Isso é quase impossível. O objetivo real é ganhar tempo. Aqueles minutos preciosos que a muralha consegue segurar a onda podem ser a diferença entre a vida e a morte, porque dão tempo para as pessoas evacuarem. E isso deixa uma questão bem complexa no ar para a gente pensar. Diante de forças da natureza tão extremas, será que uma muralha de 15 metros é a solução final? Ou será que um investimento tão gigantesco não seria melhor aplicado em sistemas de alerta e de evacuação ainda mais rápidos e eficientes? Uma pergunta que, no fundo, mostra essa busca constante do Japão por sobrevivência e resiliência.